E aí, galera, tudo bem? Tá rolando por aí um desafio chamado Quarentena Literária. Eu resolvi aceitar esse desafio e compartilhar com vocês um dos meus livros favoritos, do Érico Veríssimo, chamado Ana Terra. É um livro curtinho, de leitura rápida, em uma tarde vocês conseguem dar conta dele. E eu tenho muito carinho, é a segunda vez que eu leio, tô na minha releitura, e é fantástico, é incrível. Eu separei um trecho para vocês em que o Pedro Missioneiro chega no rancho dos Terra e começa a tocar a flauta e deixa todos um pouco assustados, um pouco encantados. E a Ana Terra se sente perpassada por vários sentimentos estranhos e bonitos. Então eu vou ler para vocês. Pedro sentou-se, cruzou as pernas, tirou algumas notas na flauta, como para experimentá-la, e depois, franzindo a testa, entrecerrando os olhos, alçando muito as sobrancelhas, começou a tocar. Era uma melodia lenta e meio fúnebre. O agudo som do instrumento penetrou Ana como uma agulha, e ela se sentiu ferida, trespassada. Mas notas graves começaram a sair da flauta e aos poucos Ana foi percebendo a linha da melodia. Reagiu por alguns segundos, procurando não gostar dela, mas lentamente se foi entregando e deixando embalar. Sentiu então uma tristeza enorme, um desejo amolecido de chorar. Ninguém ali na estância tocava nenhum instrumento. Ana não se lembrava de jamais ter ouvido música de verdade naquela casa. Às vezes um dos irmãos assobiava. Ou então eram as cantigas tristonhas e desafinadas de sua mãe. Ou dela mesma, Ana, que só cantava quando estava sozinha. Agora aquela melodia, tão bonita, tão cheia de sentimento, bulia com ela, dava-lhe um aperto no coração, uma vontade danada de... Tirou as mãos de dentro da água da gamela, enxugou-as num pano e aproximou-se da mesa. Foi então que deu com os olhos de Pedro, e daí por diante, por mais esforços que fizesse, não conseguia desviar-se deles. Parecia-lhe que a música saía dos olhos do índio e não da flauta. Morna, tremida e triste como a voz de uma pessoa infeliz. A chuva tamborilava no teto de palha, batia no chão, lá fora, e Pedro beijava a flauta com seus beiços carnudos. Às vezes a música se parecia com as que Ana costumava ouvir na igreja de Sorocaba, mas de um momento para o outro ficava diferente. Lembrava uma toada que um dia ela ouvira sem tropeiro assobiar, um tropeiro assobiar ao trote do cavalo. A chama da lamparina dançava, soprada pelo vento que entrava pelas frestas do rancho. As sombras das pessoas refletidas nas paredes cresciam e minguavam. Com a cabeça apoiada numa das mãos, Maneco Terra escutava. Horácio olhava para o teto. Antônio riscava a madeira da mesa com a ponta da faca. Havia lágrimas, lágrimas nos olhos de Dona Henriqueta, lágrimas que lhe escorriam pelas faces sem que ela procurasse escondê-las ou enxugá-las. E mesmo na tristeza, seu rosto não perdia a expressão de resignada serenidade. De repente, Ana Terra descobriu que aquela música estava exprimindo toda a tristeza que lhe vinha nos dias de inverno, quando o vento assobiava e as árvores gemiam, nos dias de céu escuro, em que, olhando a soledade dos campos, ela procurava dizer à mãe o que sentia no peito, mas não encontrava palavras para tanto. Agora a flauta do índio estava falando por ela. Incrível. Página 25 e 26. Érico Veríssimo, um clássico, nosso conterrâneo. Espero que vocês tenham gostado e que a poesia, a literatura, a arte, a música possam preencher a vida de vocês e tornar esses dias de quarentena mais alegres, mais cheios de vivacidade e de cores. Um grande abraço, fiquem todos bem e é isso aí.